Então veja, a Organização Mundial de Saúde, já em 1948, ela falou o seguinte: saúde é um estado dinâmico de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas ausência de saúde. Agora eu pergunto para vocês, quando foi o último médico que você foi com uma dor, com um sofrimento, você sentou na frente do médico, o médico pediu: como que está a tua vida espiritual? Eu nunca fui nesse médico. Quando que o médico pediu assim: como que está a tua interação com seus vizinhos, tua vida social, como é que anda a tua vida social? É difícil, né? Você vê. Mas a Organização Mundial de Saúde já falava que não é só a ausência de doente. Se a maioria daqui de nós, a gente foi no médico com uma dor, você está com dor, você está com insônia, você está aumentando de peso, você tem um formigamento, alguma coisa assim, e você for no médico, quando você vai no médico, ele mede a pressão, vai auscultar o pulmão, o coração, faz o que minha mãe chama de exame básico de xixi, cocô, que o convênio cobre, né? A gente sabe bem como é que é o Brasil, xixi, cocô e hemograma, e o médico fala: você não tem nada, pode ir para casa viver sua vida. E você chega em casa, tua família preocupada: e aí, como é que foi no médico? Ah, eu fui lá e falou que não tem nada, os exames estão normais. E você continua com insônia, você continua engordando, você continua com a dor lombar que você tem, só que os exames deram normais. Então é justamente isso que a Organização Mundial de Saúde falou. A maioria não é doente, não tem uma doença grave diagnosticada, mas está mal. E cada vez mais a gente vê pessoas que têm mais sintomas, pessoas que estão mal e não tem uma doença diagnosticada. E o que a terapia sintrópica vai fazer? A gente vai avaliar a parte espiritual, a parte mental, a parte emocional e a parte física. Não só a parte física. Porque no médico, assim, se você não tiver um nódulo na tireoide, se o TSH, o exame do hormônio da tireoide, estiver normal, você fala assim: ó, você não tem nada na tireoide, pode ir para casa e continuar engordando. Você é gordinha, preguiçosa mesmo, você está mentindo para mim, você come um monte. E às vezes não, só de cheirar comida você está engordando. Você tem um problema na tireoide, não foi diagnosticado, porque só para vocês terem uma noção, um câncer de próstata, ele leva 20 anos para evoluir. 20 anos! Então, quando o camarada foi ano passado lá e apareceu nos exames, não tem nada, e esse ano tem, significa que ano passado já tinha, vocês concordam? Porque se ele leva 20 anos para evoluir, só que ele não foi diagnosticado. E é aqui que eu sempre estudei, fora do Brasil, dentro do Brasil, técnicas que fossem além dos exames de sangue, técnicas que fossem além dos exames de imagem. Porque às vezes os exames de imagem e os exames de sangue têm erros e também são mal lidos, né? São mal interpretados. Só para você ter ideia, se você pegar um exame de chumbo no sangue, ele diz lá que o normal é de 0,3 a 1,3. Então quer dizer que se eu fizer um exame de chumbo e der 0, eu tenho que suplementar com chumbo para chegar no 0,3, porque o normal é de 0,3 a 1,3. Olha que absurdo, né? Só que aquele normal que o exame traz não é o normal do saudável, é o normal dos doentes. Quem vai fazer exame no laboratório? É pessoa saudável ou é pessoa que já tem sintoma? É a pessoa que já está em desequilíbrio, ela já tem sintoma. Então o banco de dados do laboratório é um banco de dados de pessoas doentes. Então, quando ele diz lá padrão ou normal, adivinha que é o padrão normal de quem? Dos doentes. Vocês entendem? Por isso que hoje se fala que o ideal da vitamina D, se você tiver Covid e você nem ter sintoma de Covid, é você estar acima de 50. Acima de 50. E o exame diz que o normal é 30. Olha que absurdo. Então, os exames são mal interpretados, os exames têm falso positivo, falso negativo. E o que eu fiz com a terapia sintrópica? Justamente eu peguei técnicas que vieram da França, que vieram da Alemanha, para poder fazer o quê? Para poder ir mais longe do que um exame de sangue ou um exame de imagem. Aqui é 1980. Você tem ali, ó, a taxa de crianças, idosos, adultos, mais pessoas nascendo, ali embaixo na pirâmide, mais pessoas de 0 a 4 anos nascendo do que gente idosa. Isso em 1980. Mais homens do que mulheres. Ó, em 2020, o que aconteceu?
mais pessoas velhas, mais pessoas idosas, acima dos 40 anos de idade, não parece, mas acima dos 40. E isso, a tendência é assim, cada vez mais você tem um mundo mais idoso e mais feminino. Olha aqui, ó. O número de mulheres, está aqui, ó. O número de mulheres está aumentando mais do que... O mundo está ficando mais feminino. Pode ver aqui, ó. Quantos homens tem aqui? Eu, pelo menos. Tá bom. É? Então, tem muito mais mulher. Você vai numa pós-graduação, tem muito mais mulher. Eu atendo 70% dos meus pacientes são mulheres. Então, você tem muito mais mulheres, até em cargos de liderança, etc, etc. Então, se a gente não entender da essência do feminino, da essência de pessoas adultas e idosas, que às vezes o médico não está preparado para isso, a gente vai começar a ter grandes problemas. Então, olha a comparação aqui. Certo? Na medicina está aqui, ó, presta atenção. A saúde está assim, ó. O camarada chega com 60 anos de idade tomando mais ou menos 6 comprimidos diferentes. Um para o estômago, o outro psiquiátrico, o outro para urinar e etc, etc. Então, a pílula da Glaxo protege o coração dos efeitos colaterais da pílula da Pfizer. A pílula da Pfizer impede a insuficiência hepática causada pela pílula da Merck. A pílula da Merck minimiza os riscos de AVC causado pela pílula da Novartis. A pílula da Novartis reduz os coágulos causados pela pílula da Glaxo. O que eu não consigo lembrar agora é qual que é a minha doença. Então o médico é um tratador de pílula. É pílula tratando pílula. E o colega médico não tira o medicamento do outro médico. Eu atendia no passado, só para vocês terem ideia, e não é raridade, cada vez mais comum, uma mulher de Mira Norte, 60 anos de idade, não tinha sintoma que ela não tinha. Tinha formigamento, dor no corpo inteiro, insônia, crise de pânico. Ela tinha tudo o que você puder imaginar. E ela estava tomando 11 medicamentos psiquiátricos. Eu nem sabia que existia tanto, só faixa preta. 11 medicamentos psiquiátricos. Aí eu perguntei para ela, nossa, quantos médicos a senhora foi que receitou tanto? Não, é um só. Agora vocês acreditam que tem um médico que receitou 11 diferentes? Ele não tirava, só colocava mais. E daí eu fiz o meu tratamento com a terapia sintrópica e vi que o problema dela não era emocional, que é o que mais dá problemas de doença, conflitos emocionais. Nela não, era toxinas. Ela estava intoxicada. Aí eu falei para ela, a filha me ligou, me metendo o pau, falando que tipo de profissional que eu era, falando mal do outro médico. Eu falei, não, eu não falei mal do outro médico. Eu só falei que ela tem que voltar no médico que prescreveu e dar uma analisada, porque é muito medicamento. E aí a paciente largou a filha para lá, ela por conta diminuiu alguns medicamentos, eu falei que não era para parar, mas ela por conta diminuiu e 80% dos sintomas dela melhoraram. Olha só que impressionante. E cada vez mais aqui, de nós aqui, tem alguém abaixo de 20 anos aqui? Não, né? Então, se você tem mais de 20 anos de idade, agora eu pergunto aqui para vocês, atenção, quem aqui, na vida toda até hoje, já tomou algum medicamento de psiquiatra, para ansiedade, para depressão, para pânico? Ergue a mão só para eu ver. Quem já tomou? Ao menos um dia. Ao menos um dia. Ó, eu nunca tomei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. Enquanto que a gente está na sala aqui? Uns 30? Metade, 50% da sala já tomou medicamento ou toma ainda medicamento psiquiátrico. E a maioria da sala não tem acima de 50 anos de idade. Olha só o ponto que a gente chegou. E com a pandemia, eu atendia um paciente de tentativa de suicídio a cada 6 meses, antes da pandemia. Depois da pandemia, eu atendo 2 por mês. 2 pacientes de tentativa de suicídio por mês. Vocês têm noção que é isso? Tá? E a maioria dos colegas, meus colegas fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, não estão preparados para atender. Não estão preparados. Porque a gente não aprendeu na faculdade,